E fala, devs, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula do mini curso de Pygame, criando o jogo Pong, um jogo muito clássico lá da época do Atari, então de 1970 e pouco, 80, então um jogo bem clássico, bem simples de fazer com Pygame e muito intuitivo, muito prático, um projeto bem bacana para colocar no seu portfólio. E por que usaremos o Pygame? Primeiro que é uma biblioteca bem antiga, então ela é bem consolidada para a criação de jogos, e a maioria dos jogos que são feitos em Python são feitos com Pygame, então é uma biblioteca bem rica, uma comunidade totalmente ativa. Faremos o jogo Pong, porque ele é como se fosse o Olá Mundo pro Pygame, e também ele é simples de fazer, nada muito complicado, não precisa de muita coisa de fora, você consegue fazer toda a parte gráfica somente com o Pygame, e além disso é muito divertido ficar jogando esse jogo. Então sem mais delongas, bora pra aula! E pessoal, como de costume, faremos o nosso projeto aqui no PyCharm. Então caso você não saiba como instalar o PyCharm, link na descrição aqui e no card aqui em cima, só acessar lá e ver para tirar essa dúvida. E o que nós vamos fazer aqui é no Projetos Pygame, aqui na pasta, botão direito, New, Directory, e aqui nós vamos escrever Pong. Então todas as aulas do Pong estarão na nossa pasta Pong aqui. Então na pasta Pong, botão direito, New, Directory, e aqui escreveremos aula 01. Dentro da aula 01 aqui, botão direito, New, Python File e aula 01. Então, a gente já tem aqui o nosso arquivo para a gente poder começar a trabalhar para montar o nosso jogo. Então, o que temos que fazer é baixar o Pygame. Então, vamos aqui no botão, nas 4 barrinhas, File, Settings. Aqui em Project, Projetos Pygame, Python Interpreter, sinal de mais aqui. E que nós vamos procurar aqui como Pygame. Tem duas versões do Pygame, por assim dizer. A primeira é o Pygame original, que foi feita lá em 2010, mais ou menos, 2013. E a segunda é o Pygame-CE. Esse -CE é de Community Edition, que é uma edição da comunidade. Porque lá em 2023, o criador do Pygame, ele acabou meio que brigando com o pessoal que cuidava do Pygame, que é código aberto, e meio que, digamos, ele fez ficar algo fechado, meio que não seria mais código aberto, alguma coisa assim. Então o pessoal, que eles fizeram? Eles copiaram e colaram o Pygame para a comunidade, e daí esse é o que é mais atualizado frequentemente, tem mais atualizações, é o, digamos, é o que pode dar menos BO para quando você for trabalhar. Então escreve Pygame-CE. Ele é o único aqui e é essa que a gente vai utilizar. Ele é igualzinho o Pygame, sem tirar nem pôr, mas ela tem um maior cuidado pela comunidade. Como eu falei, o criador do Pygame original, ele brigou com o pessoal, deu uma loqueada lá. Então esse pessoal com quem ele brigou e a maioria dos desenvolvedores criaram essa biblioteca Pygame-CE. Então, feita essa daqui, install package. Podemos fechar aqui, dar um OK. E aqui a barrinha indicando o download, tudo certinho. Quando terminar que a gente volta e começa a montar o nosso código. E pessoal, lembrando também que o código da aula está na descrição do vídeo aqui, e a playlist desse mini curso também na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Então voltamos aqui, é bem rapidinho baixar essa biblioteca, não é nada muito complicado. Então agora vamos aqui importar algumas bibliotecas, né? Algumas, são só duas, o Pygame e a do sistema, para a gente poder, quando fechar o nosso jogo, fechar as informações do sistema sobre esse jogo também. Então só para deixar tudo certinho, para não ter nenhum erro. Então, importar as bibliotecas. Então, import sys para a gente poder trabalhar com o sistema, e import Pygame. Então, já importamos aqui, é bem simples, não é nada muito complicado. Então aqui vamos inicializar o Pygame. Então, pygame.init. Assim a gente inicializa o Pygame. Então o nosso computador sabe que o Pygame está sendo inicializado. Vamos criar aqui as configurações da tela. Configurações da tela. Então aqui a altura da tela será de 600 e a largura da tela será de 800. Então com isso a gente já pode criar a nossa tela aqui. Então vamos aqui criar a tela. Então, para criar a tela, nós salvamos em uma variável com letra maiúscula, já que ela é uma constante. Então, no Python, uma constante você pode representar por letra maiúscula e uma variável por letra minúscula. Então, aqui a tela é pygame.display.setMode, e aqui dentro a gente passa uma tupla com as dimensões da tela. Então, primeiro é a largura da tela e por segundo é a altura da tela.
nós vamos definir também um título para nossa tela, para colocar, né? Para dizer o que é, se é um jogo de Pong, se é um jogo da cobrinha, se é um jogo da velha. Então a gente coloca o título, né? Aqui. Então, definir o título, o título da tela. Então aqui, pygame.display.set set caption, e aqui a gente passa qual que é o título. Então aqui o jogo Pong. E aqui nós vamos colocar algumas cores aqui que utilizaremos no nosso projeto, mas por padrão vamos colocar a cor preta, que é o fundo da nossa tela dele. Então, cores do jogo. Então aqui nós temos a cor preta. Então é sistema RGB. Então o primeiro é vermelho, o segundo é RGB vermelho, verde e azul. E agora aqui nós temos o nosso Game Loop, é o coração do jogo, é onde a magia acontece. Dentro desse loop é onde todo o jogo vai acontecendo, onde toda a lógica do jogo está presente. Então aqui vamos no Game Loop, aqui é o coração do jogo. Então aqui, while true, então enquanto for verdade, ou seja, então, enquanto estiver executando o jogo, enquanto estiver rodando aquela tela, nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos lidar com alguns eventos aqui. Então qualquer coisa que você faça dentro do seu jogo, fechar uma janela, maximizar, minimizar, apertar um botão, abrir um menu, fechar um menu, é tudo regido por eventos. Então se eu quero que o personagem vá para a direita, então eu indico quando apertar a tecla da direita, é para ele ir para a direita. Quando aperto para ele pular, então a tecla de cima, a tecla da setinha para cima é para pular. Então esses são os eventos. O evento de mouse também, então clicar em determinada posição na tela, clicar na tela também, são todos eventos. Então lidar com eventos. Então aqui nós temos for evento in pygame.event.get, então obter esses eventos. Então eu quero obter essa lista. Então aqui, se o evento for fechar a tela. Então se o evento for fechar a tela, eu quero que feche a tela e desligue o Pygame. Então if evento.type, então se o tipo de evento for igual ao pygame.quit, então quer dizer que estou fechando essa janela, clicando no X da janela ali. Então eu quero que o Pygame ele saia mesmo, ele desligue, e eu quero que o sistema ele entenda que o jogo foi desligado. Então sys.exit, para evitar que fique correndo algo em paralelo, algo como segundo plano. Então feito isso, agora a gente pode preencher a tela com a cor que a gente quer. Então tem que ser fora do nosso evento, porque o evento é só para lidar com entradas do usuário. Então aqui nós vamos preencher a tela. Encher a tela. Então para preencher a tela nós temos a função fill. Então a gente chama a tela fill, e aqui a gente passa a cor que a gente quer, que é a cor preto. E agora nós vamos atualizar a tela. Então é muito importante que seja atualizado, porque a cada frame que passa do jogo, essa tela tem que ser atualizada. Então se o personagem vai para a direita, tem que atualizar para que o sprite do personagem vá para a direita. Se ele vai para cima, tem que atualizar para que o sprite vá para cima. Então aqui é pygame.display.flip. Então nós temos duas funções, a flip e a update. A flip é você atualiza a tela como um todo. O update você atualiza somente um pedaço da tela. Então eu quero atualizar somente o topo esquerdo da tela. Então eu vou atualizar só aquele pedaço e não a tela inteira. Então você pode usar o update, mas o flip ele já faz diretamente toda a tela, e o update você tem que indicar que você quer toda a tela. Então o flip você já trabalha com ele tudo certinho. Então feito isso, a gente pode executar agora esse código aqui para ver como que está a nossa tela. Então botão direito aqui, run aula 1. E se não der nenhum erro, vai aparecer essa tela preta aqui certinho, sem nenhum problema. Então eu posso fechar aqui e o programa ele é encerrado sem nenhum problema. Então isso aqui para a primeira aula já está bom. A gente vai desenvolver ao longo do nosso mini curso aqui. E na próxima aula nós veremos como desenhar a bola, como colocar o retângulo da bola, então a caixa de colisão dela, o movimento da bola, e também veremos como detectar a colisão da bola com as bordas de cima e de baixo na nossa janela. E a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido como baixar o Pygame da edição da comunidade. A diferença entre eles não é muita, mas tem algumas diferenças sim. Além disso, espero que vocês tenham entendido como gerar a sua tela, mesmo que seja uma tela sem nada, já é um começo para você aprender a colocar as coisas lá dentro. E na próxima aula nós veremos como criar uma bola, realizar a detecção da colisão, o movimento dela também. E no mais, a aula é isso.
Nos vemos no próximo vídeo e até lá fiquem com Deus e fui!